né, nós podemos estar na sua presença, na sua casa. Mais um final de semana, início de uma semana, né, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus, passamos um momento maravilhoso de retiros, né, nesse final de semana. Aleluia, que a gente tenha a liberdade do Senhor e aqui a gente sente realmente que Deus faz, irmãos. Que Deus realiza, aleluia. Basta mais abrir o nosso coração, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E hoje nós estaremos também participando da Santa Ceia do Senhor. Que alegria, né, irmã Sâmara? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Então vamos nos colocar de pé para fazer uma oração ao Senhor. Dando um início, né? Na verdade, nós já iniciamos a oração, mas a continuidade desta noite, aleluia. E o dono da obra está aqui, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Rabachai, oraça, rabachada, Senhor, em tua presença estamos, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Diante da tua presença estamos nós, Pai, em nome de Jesus. Queremos te glorificar, Senhor, por este privilégio, por esta oportunidade que tu nos concedes, Senhor, de estarmos unidos, Senhor, no só propósito, Senhor, no só Espírito. Oh, Rabai, Kulabasai, Kulabashai, Kulabay, Kurimana, Rabashai. Oh, Senhor, pedimos a tua mão agindo, operando, realizando a tua vontade. Estima nossa adoração a ti, Senhor. Que haja um coração mudado na tua presença, quebrantado na tua presença, coração arrependido da tua presença, Senhor. Venha restaurar nesta noite, venha restaurar, venha renovar, Senhor, na tua presença, Pai, e que haja uma total liberdade de ti, Rabacalabachata, Rabachai. Oh, meu amado Senhor, nós queremos te glorificar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, amém. Podem tomar vossos assentos. Aleluia. Sento glorificando o nome do Senhor. Hoje, então, né, com a participação departamental com toda a igreja, né, para adorar o Senhor. Aqui temos liberdade, irmãos. Oh, glória a Jesus. Já queria então chamar aqui a irmã Rosa. Ela estará louvando o Senhor como na harpa. Amém, irmã? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Pai Santo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu convido as irmãs a abrir a harpa no número 432. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Minha vida seja Glória
alegria, né? Que Aleluia. alegria, irmãos, que felicidade, aleluia, glória a Deus. Deus é. Consagrar ao Senhor, aleluia, e cantando esse hino da harpa bem em mente, irmãos, quando o Senhor Jesus estava lá na cruz, crucificado no meio daqueles dois homens, um dizia para o outro, ele falava, né, a questão de Jesus, né, que merecia, eu disse, mas por que você está falando desse jeito? Por que você está falando desse jeito? É nós que era para estar aí no lugar dele, porque ele é justo, ele é inocente, ele não fez nada, aleluia. Por que ele falou para Jesus, Senhor, quando entrares, aleluia, lembra de mim quando entrares no paraíso, aleluia. Aleluia, e o Senhor falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, aleluia. O encontro lindo que aquele homem teve com o nosso Salvador. E assim é nós, irmãos, cada um de nós tem uma maneira, tem uma forma de o Senhor nos chamar, irmãos, aleluia. Mas basta nós termos um livre-arbítrio, aleluia, para a escolha, aleluia. Ele fez a melhor escolha naquele momento, aleluia. Ele reconheceu, aleluia, aleluia, que o Senhor não era digno de estar ali naquele lugar, aleluia, porque ele era o justo, ele era o Messias, aleluia. Glória a Deus. Mas nosso Deus é maravilhoso. Glorificamos o nome dele, irmãos, sempre, 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 irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Eu queria chamar então aqui a irmã Sâmara para estar fazendo a leitura da palavra de Deus, a palavra introdutória. E logo após, nós vamos estar orando juntamente com a igreja e com a irmã Sâmara. Irmã, ora, tá, irmã? A oração em ondas que nós acostumamos sempre de orar, a união feminina, irmãos, aleluia, é uma formação de mulheres, aleluia, que não é para ficar tomando chazinho, ficar conversar cedo, não. A união feminina é oração, é intercessão, é busca. A gente se reúne, irmãos, né, como nós fizemos sexta para sábado, né, irmãs? Até hoje, algumas irmãs ficaram hoje em jejum, em oração, buscando a presença do Senhor. Aqui é o verdadeiro alimento, irmãos, aleluia, que supre todas as nossas necessidades. Não vem da terra, vem de cima, aleluia. E isso é muito importante para a nossa vida espiritual, não é verdade, irmã Nathalie? E é isso que a igreja precisa, nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias, cada vez mais buscar. Somos intercessoras, então estamos aqui para orar. Glória a Deus. Então nós vamos estar orando, irmã Sâmara, logo após a leitura, minha irmã, pela família. Amém, irmã? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é eterno. Saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. E convido os irmãos para lermos 2 Crônicas 20. Aleluia. 21. Daí no 1 nós já vamos ler. É o versículo 1, depois a vovó vai lendo aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então Deus dá vitórias a Josafá. E sucedeu depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros amonitas, vieram na peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti grande multidão, da além do mar e da Síria, que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gédia. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do patrão. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Não és tu que me dominas, que dominas sobre todos os reinos das nações?
na tua mão, na força e potência, e não há quem te possa resistir. Glória a Jesus. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, edificaram nela o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém. Amém. E aí, o versículo 12: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão fitos em ti. É isso que a gente sempre tem que fazer. Aleluia. Quando vem aquela grande multidão, aquele problema enorme, os nossos olhos fitos no Senhor, e vai nos dar vitória. Glória a Então, Deus eterno. Aleluia. aqui, ó, Bendito Jesus. aí todo Judá estava em oração e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. E daí ele diz o que era para eles fazer, né? Então, aí ele diz assim: na batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficai parados e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Glória a Jesus. Então Josafá se prostou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Depois aqui, então, no versículo 24, aí como é que terminou, né? Nisso chegou Judá a um lugar alto do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Então é isso, irmãos, que as nossas vidas, os nossos olhos estejam sempre fitos no Senhor, sempre louvando e adorando e sabendo que Ele cuida de nós. Glória a Jesus. Nessas grandes tribulações Ele vem e nos dá vitória. Ah, Senhor Deus, amado Deus, Deus assim como maravilhoso o e Senhor eterno. faz, Senhor, Nós oramos, Senhor, precisamos da tua para presença, eu te pela peço, família, Senhor, Deus. abençoe as nossas famílias, abençoe cuida de nós, Senhor. Abençoe mais e mais para perto de ti, Senhor. Cuida, Senhor, dos livros dos nossos filhos, cuida, Senhor, da família, abençoe, Senhor, as crianças, cuida de nós, Senhor. Senhor, uma família de acordo com a tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por nos deixar essa palavra, Senhor, nos forte. Eu coloco toda a nossa família, a família espiritual e a família nas tuas poderosas. Em nome de Jesus. Glória. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Estarei passando então o nosso pastor para tomar a direção. Aleluia. Glória a Jesus. Salve os papai do Senhor. Grande alegria apresentar a irmã Sueli. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória ao Senhor. A irmã conhecemos através da Renata, nossa vizinha lá, né?
Conhecemos a irmã. Deus abençoe, sinta a vontade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Temos também o irmão Felipe, né, que sempre está conosco, né, Felipe? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. E gostaria de apresentar e chamar aqui à frente a irmã Rosa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A Débora já... Eu esqueci do Luiz Felipe. Ele já está até com o uniforme da turminha, né, Luiz Felipe? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Apresentar então a irmã Rosa, que no dia de ontem desceu as águas bautismais. Glória ao nome do Senhor. Foi uma grande vitória. Aleluia. Aleluia. Sentimos a boa mão do Senhor em todos os momentos. Uma vitória conquistada. E em meio à consagração ainda, uma vitória maior ainda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu só queria comentar que ontem era o dia do batismo e começou a chover. E o pastor disse que talvez a gente não fizesse o batismo por causa da chuva. E bem que eu não posso nem sentir cheiro de chuva, porque eu adoeço logo, eu tenho muita alergia, eu tenho renite e tal. Mas Deus foi tão magnífico que quando foi se aproximando um certo horário, a chuva parou. A gente conseguiu chegar no local aonde ia ser o batismo, teve até sol. E foi realizado para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu peço, fica aqui ainda, irmão. Eu peço para todos os irmãos, se for de pé, vamos fazer uma oração especial. Aleluia, sobre a vida da irmã. Hoje vai participar da primeira ceia. Aleluia, testificou publicamente. Aleluia. Irmã Patrícia, faz essa oração. Glória a Jesus. Toda a igreja. Maravilhoso Jesus, graças a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tu és fazer, que estás realizando em nossos meios, Senhor, e por uma grande vitória, um grande milagre no dia de ontem. Sabemos do grande amor, Senhor, do nosso aniversário contra a Tua igreja, Senhor, contra a vida da Tua filha, mas ela tomou uma decisão, uma posição diante de Ti, Senhor, de se lançar, Senhor, de ser participante, Senhor, do corpo de Cristo. Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa vitória na vida da Tua filha. Pedimos que Tu, Senhor, continue guardando, conduzindo, Senhor, em tudo nos Seus passos, sendo vaso de honra nas Tuas mãos, Senhor, operando, realizando a Tua vontade através da vida da Tua filha. Ai, Corapa, Santa, Roma, Sai, que ela possa frutificar para o Teu reino, Senhor, ainda eterna, Pai. Dá graça para a Tua filha nessa jornada da Tua presença. Senhor, muito obrigado, Senhor. Que alegria festa dos céus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória, 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 Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Teu nome. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Jesus. Eu, pela manhã, eu falei, irmã, está chovendo, irmã, está tendo muito impedimento. Ela falou, mas em nome de Jesus pode dar sol ainda hoje. Oh, glória a Deus. Aleluia. E quando nós estávamos lá, cessou o vento, cessou a chuva, estava até calor já. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus é tão bom que preparou um lugarzinho entre dois hotéis ali em Ponta Negra e não tinha ninguém lá, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor. As pessoas testificaram de longe. Como Deus é maravilhoso, né? Tanto que veio uma pessoa que era de Mato Grosso, e a evangélica também, ela chegou perto, ai que lindo, eu vim de longe lá e vim aqui junto para ver.
Glória ao nome do Senhor. E tinha um pessoal de lá que estava meio que caminhando. Quando eles viram que era o batismo, eles retrocederam, né? E Deus abençoe. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Pode sentar. Glória a Deus. Que alegria. Glória ao Senhor. Nós vimos a boa mão de Deus conduzindo todas as coisas, né? Todos os momentos. E tudo tem um tempo. E cremos que chegou o momento que Deus possa usar a irmã grandemente, continuar se revelando a irmã através de sonhos, através de visão, lhe usando grandemente. Glória ao nome do Senhor Jesus. E que toda a renúncia, porque o servir a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, nós precisamos, por esforço, entrarmos no reino dos céus. E quando nós nos lançamos em Deus, e que bênção de Deus, já na sexta-feira eles entraram no retiro, né? Ficaram em jejum sábado, e aí domingo, hoje, foram para casa. Glória ao nome do Senhor. Mais uma vitória, né? Que Deus tem dado para a igreja do Senhor. Amém. Segue, meu Pai. Aleluia. Isso é o que o nosso Jesus faz, né, irmã? Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Não vou perder muito tempo, porque as horas avançam, irmãos. E muito. Queria chamar então aqui a turminha que será louvando o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória.
chamar então aqui a irmã Nathalie, ela estará trazendo uma palavra de oferta. E a irmã, eu peço também orar juntamente conosco pelo congresso, irmã, que está, já estão se preparando, né, para o dia 19 e 20, uma festa espiritual, irmãos. Glória a Jesus. 21 anos do Ministério Restauração. Aleluia. De milagres, aleluia, de vitória com a igreja do Senhor em todo o mundo, aonde o Senhor está abrindo esta porta. Glória a Jesus. Aí eu pediria que a irmã orasse juntamente conosco. Amém. Salve os irmãos, com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Vamos juntos fazer leitura no livro de Salmos. Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34. Salmos 34. Amém. Salmos 34, do versículo 1 ao 3. Amém? Amém. A minha está diferente do meu, mas 34, 1 e 3. Os irmãos encontraram? Amém. Amém? As crianças encontraram? Salmos 34, do 1 ao 3. Glória a Jesus. Amém. Amém? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se alegrará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltamos o seu santo nome. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje é um dia de alegria. Ontem também foi um dia de alegria. E antes de ontem também foi um dia de alegria. Porque nós estivemos aqui na casa do Senhor. Passamos da sexta, do sábado para o domingo. E saímos hoje pela manhã. E eu gostaria de agradecer ao Senhor. Porque ontem eu vi o milagre que o Senhor operou na vida da irmã Rosa, minha mãe, que desde os 18 anos de idade eu orava para que a minha mãe fosse alcançada pelo Senhor Jesus. E ontem o Luiz Felipe e o Daniel testemunharam que ficaram emocionados quando viram a vovó Rosinha, a irmã Rosa, descer as águas. Aleluia! Uma alegria que veio em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Na palavra do Senhor diz o seguinte: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aleluia! As nossas dádivas voltarão a nós em medida cheia, calcada, sacudida e transbordante, quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor. Aleluia! A gente pensa que seria só bênçãos financeiras, né? O Senhor promete também bênçãos financeiras para nós. Mas o milagre da salvação, aleluia, de ver um membro da nossa família entregando sua vida, né, ao Senhor. Que alegria, ontem foi festa nos céus. Diz a palavra do Senhor que quando um pecador se arrepende, a festa. E onde foi um dia de festa nos céus, ao ver a irmã Rosinha se batizando. Então vamos orar para que as nossas ofertas e dízimos, os nossos pedidos de oração pelos nossos parentes próximos e distantes, também venham ser ouvidos. E o Senhor venha no seu tempo nos conceder grande vitória. E assim como ontem eu vi a irmã Rosa descendo as águas, nós possamos ver os nossos outros parentes que não conhecem o Senhor, e também o Senhor possa abençoar grandemente a sua obra, para que venha se espalhar e muitas mais almas venham ser alcançadas. Amém? Então vamos orar. Eu convido a igreja a se pôr de pé mais uma vez. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Amém? Este é o principal motivo de
Senhor nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. A irmã Débora estará louvando ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Espírito de Deus. Glória a Deus. Bem mais que as forças terríveis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus Aleluia, Jesus. seu meio e fim. Glória a Deus. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros das terras, incomparável Glória a Deus. Deus eterno, aleluia. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, irmãos. Aleluia, mais uma oração. Vamos clamar ao Senhor nesta noite. Aleluia, eu queria pedir por irmão Pablo, o Senhor poderia fazer essa oração. Vamos estar orando por milagre, irmão. Neste lugar o Senhor quer fazer milagre. O Senhor quer agir de uma forma diferente aqui neste lugar. Eu não sei de que forma, de que maneira, mas o Senhor diz nesta noite que Ele quer agir de forma diferente. Então abre teu coração para Jesus. Seja representante de alguém aí, irmãos. Aleluia. Apresenta ao Senhor. Não se intimida, aleluia. Exercita a tua fé. Creia e verás a glória de Deus nesta noite. Louva o Senhor.
Senhor Deus, entre os teus mistérios. Pai amado, Pai querido, todo-poderoso Jeová, nós estamos reunidos aqui, no nome do teu Filho Jesus, porque não apenas cremos na tua existência, ó Deus Todo-Poderoso, mas cremos que tu és galardoador daqueles que te buscam. Por isso, Senhor, nós te buscamos, pois sabemos que tu és Deus, e somente tu és Deus, e não há outro Deus além de ti. Tu és o Deus que estava com Davi quando ele derrubou Golias, aleluia. Tu és o Deus que estava com Josué quando as muralhas de Jericó caíram, aleluia. Tu és o Deus de Moisés que estava com o teu povo quando o mar se abriu. Tu és o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que pela seu sacrifício fez o véu se rasgar e produz todo dia o maior de todos os milagres, que é o milagre do novo nascimento. E é por esse milagre, Senhor, aleluia, o maior de todos, que nós oramos, que todos aqui nesta sala, Senhor, neste templo, que todos tenham uma experiência peculiar contigo, uma experiência única, que todos, em nome de Jesus, experimentem o milagre do novo nascimento. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Aleluia. Aleluia! Sempre, irmãos, cremos, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! União feminina estará louvando ao Senhor, amém, irmãos? Aí nós vamos estar aqui todas na frente, mostrando ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. A união feminina cumprimenta todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Amém. Deus, glória. Aleluia, glória a Jesus. Ai, ai. Encontro calma, a oração
mesmo em meio às aprovações, Glória. a ventos, a tempestades, né? O inimigo ele faz isso, irmãos, ele tenta tirar a nossa fé, ele tenta arrancar a nossa esperança, né, em Jesus. Aí fica abatido, né? Abatida, dá aquele desânimo, não quer mais louvar, né? Não quer mais ler a palavra, né? Começa a enfraquecer até na oração, mas o Senhor não quer isso. Aí é que precisamos estar firmes, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque que é no meio da tormenta, no meio do vento, no meio da tempestade, lá está Ele. Ele nunca nos deixa só, irmãos. Ai, que rouba santa, rima lamaste cola da chaia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor te diz aqui nesse momento, não desfaleça. Não desfaleça. Não desfaleça. Aleluia. Porque maior é o que está contigo, é o que está conosco. Aleluia. E Ele não desampara nenhum dos seus. Aleluia. Ele testa o nosso amor com Ele. Aleluia. Por isso vale a pena nós sermos fiéis. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como está bom este lugar, né? Este ambiente está muito bom, está muito gostoso. Aleluia. Então eu gostaria de passar para o pastor, mas vamos fazer mais uma oração antes de passar para ele. Queria chamar então aqui o irmão Mateus. Ele estará orando pelo pastor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos orar, Senhor. Deus, maravilhoso e eterno, estamos aqui reunidos, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor, que pela Sua Espírito, em nome de Jesus, Deus, sangue eterno, oração, eu agir sobre a minha vida, Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Profeta Naum. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 1 e o verso 3. Glória a Jesus. O profeta Naum ganhou do Jonas, né? Esse profeta menor é menor mesmo. Menor não em importância, né? E sim também em revelação, mas é uma baita revelação da parte do Senhor. Aleluia. Naum, capítulo 1, verso 3. Glórias a Jesus. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Glória a Jesus. Naum, capítulo 1, verso 3, que nos diz assim, vou ler alguns versículos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã, o Carmelo, a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece os que nele se refugiam.
Números capítulo 14 e o verso 18. Aleluia. Números 14 e verso 18. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Números 14, verso 18. Aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desta terra do Egito até aqui. Agora bem pertinho, Êxodo 34 e 7. Glória a Jesus. Êxodo 34 e 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Êxodo 34 e 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Até ali. Glória a Jesus. Ao primeiro momento, irmãos, nós olhamos a palavra do Senhor, e quando nós lemos aqui que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que perdoa-nos, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Como pode ser isso? Eu, nascido em pecado, cada um de nós nascemos destituídos da glória de Deus, porque Adão e Eva pecaram, e a palavra de Deus diz que todos vieram debaixo de pecado. E a palavra de Deus diz aqui que o Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor nos perdoa. Mas Ele diz assim, ó, ainda que não inocenta o culpado. Nós éramos culpados. Meu Deus. Olha que mistério tremendo da parte de Deus. Ele diz assim: Deus, o Todo-Poderoso, aquele que assenta num alto e num sublime trono, e também habita num coração aquebrantado e contrito. Aqui a palavra de Deus nos diz que Ele não inocenta o culpado, mas nós éramos culpados. Deus. Que Ele perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, e mesmo assim Ele não inocenta o culpado. Como pode ser isso? Nós vemos nas outras passagens, como aqui em Números, que diz assim no 18, ainda que não inocenta o culpado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em Naum também a mesma situação, ele não inocenta o culpado. Mas como pode ser isso? Deus se contradiz. Como que pode acontecer isso? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocenta o culpado. Os 3 versículos falam a mesma coisa. Mas sabem qual que é o mistério então de nós estarmos na presença do Senhor, de os nossos pecados serem perdoados, aleluia, de nós alcançarmos na presença de Deus o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, quando alguém pecava, ele pegava um animal e arrastava pela cidade para fazer um sacrifício, e então os seus pecados eram expiados, era aspergido. A expiação, ela cobria o pecado, ela tampava o pecado, ela não perdoava o pecado, aquela expiação, era coberto o pecado. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, aleluia, que Ele verteu na cruz do Calvário, é a remissão dos nossos pecados. Glória a Jesus. E como Deus Santo, Ele não tem o culpado por inocente.
De maneira alguma Ele vai remir quem não quer a salvação. De maneira alguma Ele vai salvar quem não quer entrar por Cristo Jesus. E algo lindo aconteceu esse fim de semana. Quanto tempo Deus falando com a irmã Rosa, quanto tempo desejando esse grande momento, e nos alegramos muito, aleluia, porque vimos e sentimos a mão de Deus em todos os momentos, guiando, se revelando, abrindo as oportunidades, abrindo as portas, o tempo, aleluia, aleluia. Tito capítulo 2 e verso 11, aleluia. Tito capítulo 2 e o verso 11, que coisa tremenda isso, irmãos, que Deus, Tito 2 e 11, ele diz lá, leia para nós. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestado a todos os homens. O que mais? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Glória a Jesus. No 14 nos diz assim: ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que coisa maravilhosa da parte do Senhor, irmãos. E nós guardando essa bendita esperança. Imagina, Deus é um Deus santo, por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz que nós entramos no céu por esforço. Aí muitos dizem assim: não, Jesus pagou o preço, nós estamos no tempo da graça, agora não precisa mais eu orar, não precisa mais eu jejuar, não precisa mais eu ler a palavra, Jesus já pagou o preço. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui que Ele separou para si um povo especial, zeloso, de boas obras. Aleluia! Ele nos remiu e Ele se deu a si mesmo. Imagina, irmãos, que sacrifício perfeito da parte de Deus, de entregar-se a si mesmo, não porque nós éramos bonzinhos, não porque havia alguma virtude em nós, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem um culpado por inocente. Mas quando nós cremos no Evangelho da Salvação, nós olhamos para as nossas limitações, e a palavra fala acerca das iniquidades, e remirmos de todas as iniquidades. Aleluia! Nós nos lançamos em Deus e clamamos a Ele: Senhor, aleluia! Nós não alcançamos pelas nossas forças a salvação, mas o Teu amor e a Tua misericórdia nos impulsiona a nós nos lançarmos em Tua presença. A graça salvadora divina, ela nos impulsiona a buscarmos a Tua face. A graça salvadora divina, ela nos lança a renunciarmos os desejos desta terra. A graça salvadora divina, ela nos impulsiona a renunciarmos aquilo que o mundo diz que é bom, que a nossa carne muitas vezes deseja. Mas quando nós oramos, nós jejuamos, nós mortificamos a nossa carne. A palavra de Deus diz que nós temos que nos inclinar às coisas do Espírito, porque daí é vida e paz. Mas quando nós nos inclinamos às coisas da carne, vai gerar a morte. Vai gerar a morte. Mas aqui nos diz a palavra do Senhor que ao qual a si mesmo se deu por nós. Aleluia! Se deu por nós. Verso 14, Tito 2,14. Ele entregou-se por nós para nos salvar, para nos remir. Então, irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor Jesus. E ele diz no verso 15: diz essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém despreze.
Tito era um servo de Deus novo, era um jovem. E Deus fala: olha, Tito, vai e fala, ensina a palavra a todo tempo. Para Timóteo, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, guarda a palavra no teu coração, que salvar-se-á tanto a ti como aqueles que te ouvem. Ele diz assim: Timóteo, guarda a palavra em teu coração, medita nela dia e noite, aleluia, pelo caminho, e agora bem perto, 1 Pedro, capítulo 1 e 17, glória ao Senhor Jesus. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É uma passagem aqui nesta terra, é um tempo só que nós passamos aqui nesta terra, é um momento, irmãos. Outro dia a irmã Sâmara comentando: olha, eu já fiz tantos anos na vossa idade. Ela disse: passou tão rápido, parece que foi ontem. Eu me lembro das coisas que parece que passou tão rápido. E assim é o nosso tempo aqui nessa terra, aleluia. O tempo da nossa peregrinação, glória ao nome do Senhor Jesus. E nos diz a palavra do Senhor no 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa fútil procedimento que vossos pais vos alegaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos, é nós nos lançarmos aos pés do Senhor Jesus, sabendo que foi algo preciosíssimo, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que nos redimiu, porque Deus, aleluia, nos olha em Cristo Jesus. Por isso que boas obras não salvam ninguém, por isso que igreja não salva ninguém. Igreja, a religião é o religário. As religiões deveriam fazer o papel de religar a pessoa a Deus, mas muitas vezes nos dias em que nós estamos vivendo, há muitas situações que impulsionam a se conectar com as coisas da terra, mas o Espírito de Deus, aleluia, e a palavra do Senhor nos mostra que o sangue de Jesus é que nos restaurou como cordeiro, sem defeito, sem mácula. Isaías 53, glória a Jesus. Isaías 53, verso 4. Glória a Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Glória a Jesus. Verso 10: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu penso, irmãos, que quando Jesus estava no Getsêmani orando, a palavra de Deus diz que o seu suor se tornou-se em grandes gotas de sangue, e era bem no Monte das Oliveiras, e que a oliveira
quando eles faziam o óleo extra virgem da oliveira, eles prensavam. As prensas de azeite eram lá no Getsêmani. Aleluia. E nos mostra que para tirar o perfeito azeite, eles prensavam então aquelas oliveiras. Eles colocavam muito peso sobre aquelas oliveiras. E eu penso, irmãos, que toda a opressão que veio sobre Jesus, que ele estava levando sobre si toda a iniquidade, aleluia, todos os nossos pecados, imagina, irmãos, desde toda a eternidade, o Senhor Jesus ali pagando um alto preço, aleluia, para que nós pudéssemos entrar para a salvação, para que nós pudéssemos entrar para a presença do Senhor novamente. Quando Adão e Eva haviam perdido o contato com Deus, mas agora através de Cristo Jesus, nós temos acesso direto para com Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho e falamos, nós falamos direto com Deus. O Espírito Santo, Ele enviou e está em nosso meio. E quando aquece os nossos corações, é o seu Espírito tocando em nossas vidas, aleluia. Por isso que nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, por esse alto preço que Ele pagou pelas nossas vidas, aleluia. Eu penso que uma parte daquele peso que estava sobre Cristo era a vida de cada um de nós, porque diante da eternidade Deus já conhecia a igreja, aleluia, e o Senhor já tinha escolhido cada um de nós. Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós. Deus tem, por isso que muitas vezes vem a batalha, muitas vezes vem a angústia. Por quê? Porque quando nós oramos, nós clamamos a Deus, nós temos contato diretamente com Deus. Aleluia. E Deus nos deu essa arma poderosa, que é a oração em espírito. Aleluia. Que o adversário não compreende o que nós estamos falando, mas somos edificados lá dentro. Aleluia. Eu lembro de quando meu pai se converteu. Aleluia. Um homem viveu uma vida desgarrada, totalmente distante de Deus. Quando meu irmão se converteu, ele não queria aceitar, porque o meu irmão ia ficar louco lendo esse livro da capa preta. Esse guri vai ficar louco, só fica lendo esse livro da capa preta. Mas depois de alguns anos, o meu irmão foi trazendo a palavra de Deus, foi falando do amor de Deus. A minha mãe, eu e a Patrícia se convertemos, glória a Jesus. E depois de algum tempo, quando meu pai se converteu, era da jogatina, era da bebida, era do fumo, era de tudo. E quando ele se converteu, a minha mãe comentava que ele dormindo, ele falava em mistério com Deus. Ele orava em mistério, ele suava de tanto que ele orava em mistério com Deus. A mãe, olha, eu não sei o que acontece com ele, mas ele dorme, daqui a pouco ele começa a orar e começa a falar em mistério, e parece que a impressão que ele está dormindo ainda, mas está falando em mistério com Deus. A palavra de Deus diz que quando nós oramos em mistério, é o nosso Espírito que está edificando lá dentro de nós, e o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis, aquelas situações que nós não compreendemos aos olhos físicos, mas no mundo espiritual já está revelado ao Espírito Santo. E lá, quando nós intercedemos, quando nós oramos, quando nós choramos aos pés do Senhor, e nós oramos em Espírito, Deus sabe qual é a petição necessária para a nossa vida, qual aquilo que nós não vemos no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que Deus revelava a Eliseu os conselhos do rei da Síria, as ciladas que ele formava, e Eliseu então mandava o seu moço, vai lá e avisa ao rei de Israel que há uma cilada naquele caminho, não vai por lá, não vai por aquele caminho. E o rei de Israel mandava o moço, vai lá ver se realmente tem uma cilada. E o moço voltava dizendo, olha, a tropa do rei da Síria está lá esperando com a emboscada. E diz a palavra de Deus que novamente,
quando Deus dá alguma coisa, irmãos, nós temos que entregar, às vezes um livramento, às vezes uma ação de Deus, aleluia, um livramento. Novamente Eliseu manda o seu moço, avisa o rei de Israel, que eles estão fazendo um cilada em tal lugar. E lá ia o moço do rei de Israel, vai lá ver, tem uma cilada do rei da Síria. E a palavra de Deus diz que algumas vezes aconteceu, está lá em 2 Reis capítulo 6. E aí o rei de Israel, o rei da Síria chamou o exército dele, olha, alguma coisa está errada. Algum de vocês aqui é pelo rei de Israel, porque cada cilada que nós fazemos, eles não passam por um lugar que eles sempre passam. E diz a palavra do Senhor que um deles falou assim, não é isso, não é nenhum de nós que é contra ti, ó rei, mas é que tem um homem lá, Eliseu, que quando tu fala lá na tua cama, ele dorme lá no teu quarto, ele revela ao rei de Israel, tudo que tu está pensando ele revela lá. E mandaram chamar, então vai lá e traz esse homem aqui que eu quero saber. Há uma fúria, irmão, do adversário na vida daqueles que servem a Deus. Há uma fúria do inimigo. A palavra de Deus diz que Eliseu estava em Dotã, uma cidadezinha pequena, e lá veio o exército da Síria, cercou a cidade. E o moço dele muito cedo foi e falou, olha meu Senhor, nós estamos perdidos, porque a cidade está cercada. Está cercada essa cidade. E nos diz a palavra do Senhor que Eliseu orou então. Eliseu orou a Deus e disse, Deus, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. E ele disse, vai lá e veja o que tu vê. E ele falou, Senhor, eu vejo ao nosso redor carros e cavalos de fogo. Eu vejo ao nosso redor carros e cavalos de fogo. E aí Eliseu diz assim, olha, muito mais é o que estão conosco do que estão com eles. Aleluia! Às vezes, diante da batalha, nós pensamos estar sozinhos. Às vezes, diante do cerco do adversário, nós não vemos saída. Aleluia! Mas Deus é quem tem cuidado de nós. Deus é quem tem nos livrado. Eu tenho pedido, Senhor, me abre os olhos espirituais para que eu veja, Senhor. Vamos clamar a Deus, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que nós vemos não somente o exército inimigo, mas nós tenhamos confiança no grande exército que tu tem colocado, Senhor, ao nosso redor. Para que nós venhamos a vencer esse lado do adversário. E a oração de Eliseu foi, Senhor, peço-te, cega ele, Senhor, de cegueira. E todo o exército inimigo ficou cego. Diz a palavra de Deus que ele levou eles até no meio de Samaria. E quando chegou lá, o rei olhou, olha, nós vamos em cima deles. Aí Eliseu disse, não foi esses que tu pegaste, dá pão e dá água para eles, aleluia. E diz a palavra de Deus que eles deram pão e deram água para o inimigo, e nunca mais o exército da Síria veio contra Israel naqueles tempos. A estratégia está na presença de Deus, a estratégia para as saídas está no alto trono do Senhor e a mão dele é estendida, aleluia. Vamos crer nesse amor e nessa misericórdia do Senhor. Aleluia. Eu creio que grandes batalhas, aleluia, cada um de nós enfrentamos, seja uma batalha física através de uma enfermidade, seja uma batalha espiritual, seja uma batalha na mente. Muitas vezes a palavra de Deus fala que o diabo ele lança os dardos inflamados pelo inferno, mas a oração da fé apagará. Vamos crer, não olhar as nossas fraquezas, não olhar as nossas misérias, mas pensar em Deus e de Jesus. Que os teus propósitos possam se cumprir em minha vida ainda.
mesmo diante das minhas limitações. Aleluia, vamos nos pôr de pé, nós vamos orar a Deus. Aleluia, vamos orar a Deus. Aleluia. Aleluia, eu gostaria de pedir uma oração especial da igreja. Aleluia, semana que vem estamos viajando. Aleluia. Bem longe. Como Deus falou conosco há muitos anos atrás, Ele diz: olha, eu vou lhes enviar para um lugar bem longe que vocês nem imaginam. Já aconteceu isso na nossa vida, já aconteceu isso. Às vezes, depois de muitos anos, vai se cumprindo as coisas, né? A palavra de Deus. Aleluia. Eu lembro desde o tempo de Brasília, quando a Débora era bem pequenininha, tinha uns 3 aninhos, eu acho, ou 4. Teve uma irmã que entregou uma profecia para nós, dizendo: olha, eu vejo vocês indo para a obra, num Fusca de ouro, e tinha um menininho no meio dos 2 bancos do carro. E aí eu, na época, a Débora tinha uns 3 ou 4 anos, né? Aí eu falei: Patrícia, eu acho que a irmã se emocionou. Aí passou-se os anos, veio o Mateus, passou-se os anos, veio a Sara. Daqui a pouco passou-se os anos, nós estávamos subindo um morro lá para Brasília, 1000 metros de altitude, e eu olhei no retrovisor, estava lá o Mateus no meio do banco do carro. Glória a Jesus. Se cumpriu a profecia da irmã, mesmo que no meu coração eu não entendi. Mas Deus já havia falado. Amém. Aleluia, vamos orar. Eu peço para nossa turminha vir aqui à frente. Vem, Patrícia, vamos dobrar o joelho aqui, nós vamos estar em pé. Aleluia. Glória a Jesus. Ai, a turminha, veio a turminha literalmente. Glória a Jesus. Irmão Tatinho, poderia orar por nós? Para a nossa viagem só. Eu peço para todos os irmãos. Glória, eu falei a minha turminha e veio toda a turminha. Senhor Deus, Pai amado, Pai Deus, Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti, Senhor, e uníssono, em nome do Teu Filho Jesus, pedindo, Senhor, vai para o Teu servo, aleluia, se com ele e com a sua família, essa família de obreiros da Tua casa, Senhor, aleluia, desarma agora, Senhor, para o reino do Teu nome, toda ungidura maligna, todo plano satânico, caia por terra, da ordem aos Teus anjos, ó Deus Todo-Poderoso, que vão na sua vanguarda, na sua retaguarda, à esquerda e à direita, em cima e embaixo, defendendo-nos de todo mal, que eles tenham uma viagem tranquila e chegando lá no seu destino, aleluia, que Tu premias, Senhor, com o derramar do Teu Espírito, pois eles vão fazer essa jornada para Te buscar. Fala, Senhor Deus, com o Teu servo, fala poderosamente sobre as coisas do porvir, dá a ele plano, Senhor, mostra os Teus planos para eles, confirma através de sonhos, levanta os profetas, os Teus santos profetas, para com ele falarem. Sim, Senhor, que essa viagem, aleluia, que essa missão, Senhor, aleluia, sejam Pentecostes, daqui a Porto Alegre e de Porto Alegre até aqui, para a honra e glória do Teu nome. E assim Te pedimos e de antemão Te agradecemos, pois sabemos que Tu és Deus e que Tu és com aqueles que Te temem. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é contigo. Glória a Jesus. Aleluia.
Aleluia. Oh, Deus. Harabarabara. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, nesse momento estaremos passando, Senhor. Aleluia. Santa Ceia do Senhor. Deus, abençoa os meus filhos que estarão participando até esta noite. O sacrifício perfeito na cruz do Calvário para a remissão dos pecados, ó Pai. Em memória de Ti, Senhor. Aleluia. Deus, nós pedimos em Tua glória. Abençoa para esse momento. Como os campos em Tua misericórdia, Pai. Porque eu sou contigo, me dá bastante na sombra. Ai, chega na sombra. Estou eu na sombra, me dando um novo revestimento maior ainda na bacana da Manácia. Não se preocupa com a Manácia e a Manassai. Quando estou chegando naquela outra Manácia sobre a cidade, porque eu estarei lá falado com a tua família na Manácia daquela sombra. Ai, chega daquela sombra da Manácia. Ai, bastante aquela sombra. Eis que meus anjos te acompanharão em todo o tempo nesta prova. Porque estou eu na sombra, preparando algo que você não está esperando. Vai ser surpresa na terra. Ai, chamei Manasso, meu Danamácia. Tu me pediste algo em secreto. Estou dando eu maior ainda, porque eu sou contigo. Ai, deixa-me cantar na sombra, na Machai. Canto riba na sombra, na Machai. Canta no Ixai. Eu te levarei em paz e te darei em paz, porque sou contigo, tua família. Oh, aleluia, Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Glória. 11, 23 de 1 Coríntios. Glória a Jesus. Aleluia, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, no meu sangue fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos, ó Pai, que nesta noite estarão participando, Senhor, do teu corpo, Senhor, e do teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, Deus eterno, o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor, bem como o Teu corpo, Senhor, rasgado, Senhor, na cruz do Calvário. Abençoa, Senhor, dando vida, força, Senhor, e graça a cada um dos Teus filhos que participarem, Senhor, deste pão, ó Deus. Como nos diz a Tua palavra, em memória de Ti, Senhor, estaremos participando nesta noite. E em memória de Ti, Senhor, Teu sangue vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, e nós Te agradecemos. Vamos louvar o nome do Senhor.
301. Mateus 26 e 26 nos diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando partiu, deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, participe. Glórias a Jesus. Deus de glória, oh Jesus, maravilhoso e eterno Deus, aleluia. Verso 27, ao seguir tomou o cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, participem. Glória a Jesus, aleluia. Eterno e santo é o Senhor Jesus. Maravilhoso és tu, Pai, pela tua grandeza. Maravilhoso és tu, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor a Deus. Em memória de ti, Senhor, nós lembramos do sacrifício perfeito, vertido teu sangue, Senhor, na cruz do Calvário, para todo aquele que
nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna, Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Mas neste momento em tua presença e cumprindo uma ordenança, oh Deus eterno, de em memória de te lembrarmos deste sacrifício perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a ti. Oh Deus, a sermos prósperos em tua presença, Pai, nos guardando, nos guiando, Senhor, e nos fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, dá sonho, dá visão, te revela, Senhor, a cada um. Guarda, Senhor, como a menina dos teus olhos, aleluia. E ajuda-me, Senhor, a nos lançarmos em tua presença. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, dando a saúde, Senhor, dando graça, dando força, Senhor. Deus, dando as estratégias, Pai, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos dizer todos juntos: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa.